Amém, queridos. A paz do Senhor, amém? Quem está feliz essa noite? Quem veio nessa noite para escutar a palavra de Deus e não voltar para casa do mesmo jeito? Eu tenho certeza que nessa noite você vai voltar para casa sabendo que Deus falou contigo. Quem quer escutar a voz de Deus nessa noite? Diga amém. Abra suas Bíblias comigo rapidamente. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Enquanto você encontra, agradecer ao pastor Júlio pelo carinho, pela confiança, pastor. Que Deus abençoe a vida do senhor, aos dirigentes da igreja, que Deus dê esse trabalho lindo aqui na igreja do Cedro, amém? Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim na minha versão: e logo Jesus disse para os seus discípulos para entrarem no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando por em cima das águas. E quando os discípulos o viram andando por em cima das águas, eles se perturbaram, dizendo: é um espírito, é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende um bom ânimo, sou eu, e não temais. E Pedro, porém, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir por em cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas até Jesus. Mas ele, vendo o vento que era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, o segurou e o disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco viram e o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Pode tomar seu assento. É propício nessa noite nós entendermos para onde está sendo endereçado a palavra linda nessa noite. Quando nós falamos acerca do sobrenatural, nós precisamos entender que todo evento sobrenatural da nossa vida, ela tem um endereço, o propósito da glorificação de Deus, através de ações que acontecem na terra, na miraculosa presença, na ordem do próprio Jesus, para a contribuição do reino, e assim dessa forma o Senhor seja glorificado, através de cada milagre que acontece na nossa vida. Quem crê assim, diga amém. E nós vemos uma das maiores histórias, uma das histórias que vai falar acerca de algo sobrenatural, algo que vai desafiar as leis da física. Mas nós vamos entender, a partir do versículo que nós acabamos de ler, ele começa com uma ação, com uma direção. Nós vemos que Jesus, depois dele ter pregado, depois dele ter falado a uma multidão, ele disse para os discípulos: vão para o outro lado. Quando nós escutamos essa ordem, parece uma coisa simples, mas prestem bem atenção. Nós estamos falando de homens que viviam à beira do mar da Galileia, que conheciam o mar e sabiam muito bem que o mar, quando está agitado, e as nuvens, elas mostram que vai ter uma tormenta. Todos aqui, cada um de vocês entende que qualquer pescador, na sua sã consciência, ele olharia primeiramente para o céu antes de entrar no barco. E tenho certeza que todos eles sabiam muito bem que uma tormenta iria vir. Mas eles escutaram a palavra do Senhor dizendo: vão até o outro lado, porque eu vou alcançar vocês. Aqui eu já começo a falar algo sobre a ordem de Jesus. Muitas das vezes nós escutamos palavras do Senhor e a dúvida é inimigo do milagre. Quando o Senhor disse para os discípulos: vão para o outro lado, os discípulos sabiam
queria ter uma tormenta, mas eles confiavam tanto no Senhor, que eles pegaram e subiram em silêncio, porque sabiam que do outro lado o Senhor estaria esperando a eles. Cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos entender que quando Deus nos disse para fazer alguma coisa, não é porque as circunstâncias elas estão ao nosso favor. Toda circunstância que está em contra de nós, contra a ordem de Jesus, não é nada. Se Ele disse que Ele vai te abençoar, não importa se as circunstâncias estão contrárias, as portas vão se abrir. Se Ele disse que Ele vai salvar o teu casamento, tem certeza, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, Deus, Ele vai fazer um milagre. E eu creio nessa palavra porque Ele manda. E quando Ele manda, as coisas acontecem. Quem crê assim, diga amém. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas, trabalho que às vezes não acontece da forma como a gente queria, relacionamentos, vivências dia após dia, e nós olhamos para a nossa fé e vai em confronto daquilo que nós aprendemos dentro da igreja. Nós viemos para a igreja e nós escutamos a palavra de Deus que diz, olha, Deus vai fazer. E parece que você vem do domingo e no segundo, no primeiro segundo da segunda-feira parece que não acontece absolutamente nada na tua vida. Mas tenha certeza de uma coisa, se Ele mandou, Ele é responsável da sua palavra, e Ele vai fazer, amém? E quando nós lemos essa história, que começa falando que vão do meio do mar, nós vamos ver que Jesus ele vai se retirar. Porque geralmente quando Jesus ele dá uma ordem para cada um de nós, parece que Ele não fica com a gente. Quantas vezes nós em campanha, nós escutamos promessas de Deus, dizendo que Ele iria fazer, mas a partir do momento que nós escutamos a promessa de Deus, parece que Ele se afasta de nós. Tenha certeza de uma coisa, Ele nunca se afastou de nós, Ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca se afasta daquele que faz uma promessa, Ele nunca se afasta daquele que deu a sua palavra, porque sua palavra é fiel, a sua natureza é fiel. Quando você passa por circunstâncias difíceis, é porque Ele está fazendo algo dentro de você. Nenhum de nós que estamos aqui gostamos de passar tribulação. Nenhuma pessoa que está do teu lado, ele vai olhar e vai dizer assim, eu amo passar tribulação. Mas a palavra tribulação vem da palavra tribulum. E tribulum ele era uma madeira comprida, onde tinha buracos de bronze. Eles eram revestidos de bronze, onde passavam o trigo, para poder separar a semente do bagaço. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está passando por tribulação, Deus está tirando o que não presta de você, para tirar o que está dentro de você. Quando nós passamos por tribulação, existem coisas que você não conhece. Jó, por exemplo, ele jamais iria aprender que dentro dele existiria tanta paciência, se ele não passasse por aquilo que ele estava passando. Às vezes tem circunstâncias na tua vida que vai demonstrar o que está dentro de você. De repente você disse, eu não tenho coragem, mas se você olhar todas as provações que você já passou, e você não pegou uma arma, se deu um tiro, não pegou uma corda e se pendurou, é porque você era mais corajoso daquilo que você pensava que era. Quando você olha para circunstâncias que você pensava que ele iria te matar, não te demonstrou que você era fraco, senão que você era mais forte do que você pensava que era. Hoje você olha para as circunstâncias e disse, eu não sei como eu passei, mas tenha certeza que foi pela mão do Senhor que você ainda está de pé. Os discípulos escutam isso e Jesus ele vai orar e eles vão embarcar no barco sozinhos. Lembram-se de uma coisa, ele era um barco de pescador, e sendo um barco de pescador, ele não era preparado para andar na tormenta. Um barco de pescador, naquela época no meio, ele tinha um espaço perto da água, para poder puxar a rede, e assim não precisar virar o barco. Era um barco que ele era condicionado para ir para frente ou para trás. E qualquer um que já andou em alguma vez em algum barco, lá no mar, e quando o mar está agitado, o barco não vai para frente, nem vai para trás. O barco começa a girar. E como o barco começa a girar, a água começa a entrar. Eles como experientes, com certeza, se faziam alguma pergunta, qual é o propósito? Às vezes nós nos perguntamos realmente o que acontece, por que Deus ele permite certas situações. Às vezes olhamos para a nossa vida pessoal
e dizemos: se eu sou dizimista fiel, se eu venho para a igreja e faço campanha, porque passo por algumas circunstâncias difíceis, você supõe que Deus, Ele é fiel para a minha vida, e Ele vai ser fiel o tempo todo. Mas por que Deus permite certas situações para a minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus, Ele tem propósitos, e seus pensamentos, como foi cantada pela irmã, são maiores do que os nossos. Eu vou repetir para ver se você entendeu o que eu vou dizer. Os seus pensamentos são maiores do que o nosso. Às vezes Deus, Ele não nos dá aquilo que Ele prometeu nos dar, porque Ele está testando o nosso coração. Israel caminhou 40 anos, num caminho de 40 dias. Eu vou repetir: Israel caminhou num caminho de 40 anos, em um caminho de 40 dias. Os nossos sábios, eles nos ensinam alguma coisa. Deuteronômio capítulo 8, ele vai falar aquilo que estava acontecendo ali. Os nossos sábios dizem que a nuvem guiava, a Shekhinah, a presença do Eterno, guiava Israel no meio do deserto. E eles caminhavam seguindo aquela nuvem. E uma vez ao ano, essa nuvem ficava em frente das terras de Canaã. Então, eles diziam: a nossa bênção é chegada. É chegado o tempo da nossa alegria, do nosso coração. Aí o Senhor pesava o coração deles, e eles percebiam, o Senhor olhava dentro deles, e percebia que eles amavam mais as terras de Canaã do que o próprio Senhor. Então a nuvem, em vez de avançar para as terras de Canaã, ele voltava para o deserto para caminhar mais um ano, porque eles não tinham aprendido que tudo depende da mão do Senhor. Pastor, aonde está escrito? Deuteronômio capítulo 8. Pois te lembrarás desses 40 anos, que eu, o Senhor, eu te fiz passar fome, eu te humilhei, eu te fiz passar por essas situações, para saber o que estava no teu coração, se ias ou não aguardar os meus mandamentos. Eu te sustentei com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, o homem ele vai viver. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque as situações da nossa vida é para testar o nosso coração, se a gente vai confiar nele, na sua palavra, ou se nós estamos fazendo as coisas somente por causa do prêmio, se nós estamos fazendo as coisas por causa da bênção. Então o nosso coração se torna interesseiro, o nosso coração se torna alguém que nós vivemos à base de troca. Então nós fazemos campanha não porque nós amamos ao Senhor, nós fazemos campanha porque nós queremos que Deus nos abençoe. Nós não viemos para a igreja para adorá-lo, nós viemos para que Ele guarde da gente. Nós não viemos querer ir para o céu, não porque amamos o céu, mas porque temos medo de ir para o inferno. Nessa noite, querido, entenda uma coisa: Canaã não é maior do que o Senhor, a promessa não é maior do que o Senhor, a bênção não é maior do que o Senhor. Agora, se eu tenho o Senhor, todas as coisas serão acrescentadas. Se eu tenho o Senhor, Ele vai trazer bênção para a minha vida, vai abrir a porta, Ele vai me curar, Ele vai estar juntamente comigo o tempo todo. Deus conhece a intenção do coração do homem. Deus conhece a intenção do teu pedido, da tua oração. Você pode orar 3, 4, 5 horas, fazer as campanhas mais sacrificadas de todo o universo da igreja, mas se a tua intenção não glorifica o reino, deixa eu te dizer uma coisa: você está simplesmente cumprindo um papel de algo que não vai acontecer na tua vida, um papel de interesseiro. Mas se tem um coração sincero diante da presença do Senhor, tenha certeza de uma coisa: as portas vão se abrir, a bênção vai vir, a restauração vai acontecer. Você pode enganar eu,
o pastor Júlio, você pode enganar quem você quiser, mas Deus conhece o teu coração. E os discípulos estão no meio do mar. O Senhor conhecia a intenção do coração deles, e por isso Ele queria testar se eles iriam fazer alguma coisa. Eu quero me centralizar para poder terminar de pregar. Eu quero me centralizar naquilo que aconteceu. 3 horas da manhã, não tem luz, vento contrário, movimento de águas. Eles estão ali no barco. De um momento a outro, alguém avista e ele consegue ver que Jesus está caminhando por em cima das águas, desafiando as leis da física. E sabe o que acontece? Todos gritam de medo, dizendo: é um fantasma. Mas um deles escuta a voz do Senhor dizendo: não temais, sou eu. E é Pedro. E Pedro toma a decisão de querer caminhar por em cima das águas, de experimentar o sobrenatural. Porque não todos eles tiveram coragem, mas um teve coragem. E nós vamos entender que Pedro, ele não vai pular em cima da água. Lembra-te que o barco está em movimento. Lembra-te que está tendo tormenta. Lembra-te que está tendo ondas. O barco está em movimento. E todos que estão no barco estão com medo. Então Pedro não vai pular em cima da água. Pedro, o que ele vai fazer é botar um pé em cima da água e um pé vai continuar dentro do barco. Fala comigo assim: dúvida. Não, fala mais forte assim: dúvida. Dúvida já é a porta para a incredulidade. Pedro, ele vai experimentar o sobrenatural, mas ele não se joga. Ele pega e coloca um pé. E quando ele coloca um pé, ele sente que está duro. Ele sente que vai poder caminhar. Então ele tira o pé. E quando ele tira o pé, ninguém no barco fica feliz. Eles começam a olhar, e eu acredito que dizem: Pedro, tu vai acreditar que é Jesus? Mas Pedro não está nem aí, porque ele está vendo que está acontecendo algo que não tem explicação. Ele escutou a voz do Senhor para poder viver o sobrenatural. Às vezes nós precisamos entender que o sobrenatural de Deus não vai acontecer porque todo mundo olha para você e te diz: olha, fazer campanha não vale a pena, ir para a igreja não vale a pena. Você escuta todo mundo, mas deixa eu te dizer uma coisa: mas se você entende que é o Senhor que falou para você, e Ele te prometeu, e você sabe que é a voz do Senhor que vai trazer essa resposta para a tua vida, tenha certeza de uma coisa: sobrenatural vai acontecer. E Pedro começa a caminhar por em cima das águas. Nós conhecemos a história. Não preciso ensinar você acerca da história de Pedro. Pedro começa a caminhar por em cima das águas. E ele está caminhando por em cima das águas, experimentando o sobrenatural. Ele está vendo ali que ele está caminhando, olhando para Jesus. Mas em um determinado momento ele olha para as ondas, olha para o vento, olha para o mar, e ele começa a afundar. E aqui eu começo a pregar para você entender. Por que Pedro começa a afundar? Por que Pedro, ele começa a submergir? A Bíblia não disse que ele afundou de vez. Ele disse que ele começou a submergir. Em outra versão disse que ele começou a afundar devagar. Há muito tempo atrás, eu prego a palavra de Deus desde meus 19 anos. Sou missionário desde os meus 22 anos. Tenho ido para tantos lugares, tenho orado por muitas pessoas, e as pessoas têm sido curadas. Tenho pregado em congressos, tenho pregado em lugares que você nem imagina. No campo missionário, tenho aberto igrejas, mais de 25 igrejas na minha contagem a gente já fez em quase 20 anos de campo missionário. Escutem que eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu fiz mérito para que Deus me responda, amém? Sabe aquela resposta dizendo: pastor Júlio, eu tenho crédito no céu. Eu fiz mérito para que Deus fizesse algo por mim. E eu experimentei o sobrenatural. E eu vi o sobrenatural acontecer.
Eu vi a salvação de pessoas. Eu vi canceroso ser curado. Eu vi tumores cair na nossa mão, lá no campo missionário. Eu vi. Mas quando eu estava lá no Amazonas, ainda, depois de 3 anos, a minha menina maior, ela começa a emagrecer de um momento a outro. Levamos para o médico disse, olha, vamos ver se ela tem algum tipo de anemia, por que ela emagreceu rápido, e começaram a fazer vários exames. E descobriram que a minha filha, que tinha entrado em estado de cetoacidose diabética, ela estava com diabetes tipo 1. Eu caminhei em cima das águas. Eu escutei a voz do Senhor. Eu não escutei a voz que estava no barco das pessoas que não acreditam no sobrenatural. Eu escutei a voz do Senhor e pulei do barco e disse, eu acredito nele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, Pedro não tinha medo do mar. Pedro era pescador, Pedro sabia nadar, Pedro sabia como era uma tormenta, Pedro sabia voltar para o barco, mas ele não voltou, porque existia algo diferente naquele momento. Porque uma vez que você começa a caminhar sobrenatural, você não pode voltar para trás, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. O médico disse para mim, a tua menina tem diabetes tipo 1, 3 anos de idade. A partir de agora a tua menina, ela não tem uma diabetes normal, é uma diabetes anêmica. Porque além das insulinas que ela vai ter que usar todos os dias, precisa cuidar da anemia dela. Porque o metabolismo do seu sangue, ela não consegue metabolizar completamente para poder gerar energia. E por mais que coloquemos insulina nela, ela vai continuar com anemia. Então você precisa cuidar dela. A minha menina perdeu 8 quilos. Ficou na UTI por mais de 25 dias. Você acha que eu não orei? Você acha que eu não usei todas as fórmulas evangélicas que a gente conhece da Bíblia para poder repreender essa doença? Você acha que eu não liguei para os maiores profetas, homens de Deus com dom de cura, para que eles orassem e que Deus fizesse um milagre da vida da minha filha? Eu não voltei para o barco. Eu comecei a afundar na minha fé. E não é falta de fé, não é falta de incredulidade, não é uma questão de não acreditar nele. Eu acreditava nele, eu só queria entender por quê. Eu só queria olhar para Deus e que Deus olhasse para mim e dissesse, meu filho, eu tenho um plano. Porque eu sei que assim você se sente. Eu sei que você assim olha para o céu, você ora, você chega aqui na igreja, você sorri para todo mundo e parece que está tudo bem na tua vida, porque alguém pergunta para você como você está e a resposta automática é, está tudo bem em casa. Como a mulher que tinha seu filho morto dentro de casa. Mas só Deus sabe o que você vive dia após dia. Só Deus sabe as perguntas que você se faz. Só Deus sabe quando você fica na beira da cama olhando para o céu dizendo assim, mas eu fiz tudo certo. Só Deus sabe às vezes que você fica na pia e você para por um instante e você se pergunta dizendo, Senhor, eu não queria viver o que eu estou vivendo. Viver o sobrenatural não vai fazer com que você não viva momentos aonde você vai ter vontade de chutar o balde, de querer abandonar aquilo que você acreditou. Fica tranquilo. Paulo disse
É o dia mau que ninguém espera. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse dia mau vai chegar, mas tenha certeza que o Senhor vai estar nesse caminho. Ele não vai te deixar. Antes da minha filha sair da UTI, antes dela sair, eu falei para minha esposa assim: amor, eu estou cansado. Ela disse: está cansado de quê? Eu estou cansado de querer entender. Eu vou voltar para casa. Fica com ela aqui. Eu voltei para casa para ter um particular com Deus. Dobrei os joelhos, pastor Júlio, e comecei a orar. 1 hora, Senhor me responde. 2 horas, Senhor me responde. Senhor me responde. 4 horas, 5 horas. Minha esposa me liga, me diz: você vai vir? Eu falei assim: eu não vou, eu quero que Deus me responda. 9 horas da noite: amor, você vai vir? Eu não vou, eu quero que Deus me responda. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o meu quarto ele é fechado. Parece que entrou um vento dentro do quarto. Dentro do quarto. E quando entra esse vento dentro do quarto, há muito tempo que eu não escutava a voz do Senhor. Ele disse: moço, quando foi que eu te abandonei? Quando foi que eu te deixei? Quando foi que eu te falhei? Quando foi que eu te humilhei? Sou eu que te visto? Sou eu que te dou de comer? Sou eu que te guardo e te protejo? E eu digo para o Senhor: Senhor, e minha filha? Ele disse: a história da tua filha está na minha mão. Não te preocupes. Escuta que eu vou dizer uma coisa para você. A minha filha hoje tem 13 anos, vai fazer 14 esse ano. A partir daquele momento, querido, minha filha não está curada. Eu confio que Deus ele vai curar um dia. Quem crê nisso, diga amém. Mas enquanto ele não cura, o Senhor sabe o que ele fez? Ele tirou ela da UTI. A sua anemia está controlada. A sua glicemia está controlada. A sua glicemia nunca ficou mais inestável. Deus manda as insulinas que a gente precisa, manda o sensor que a gente precisa, manda o dinheiro que a gente precisa. Ela louva o Senhor, ela serve ao Senhor, e ela está viva para a glória do nome dEle. Está preparado para receber o não do Senhor? Está preparado para orar para Ele e dizer: Senhor, faça a tua vontade, e se não for a tua vontade, você vai aceitá-la? Pedro começou a afundar, e presta bem atenção, ele começa a afundar, mas ele não tentou voltar para o barco, ele não chamou os discípulos, ele não tentou nadar. Sabe o que ele fez? Ele disse: Senhor, salva-me. Porque ele não confiou nele mesmo, não confiou na sua capacidade. Ele decidiu: se eu vou morrer aqui, eu quero morrer sabendo que eu chamei Ele, porque a minha vida está nas mãos dEle. E eu acho bonito, porque a Bíblia disse que Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão, querida, a distância de um braço a uma pessoa de 1 metro. Isso quer dizer que Pedro estava se afogando do lado de Jesus, e Jesus estava olhando, esperando ele falar: Senhor, salva-me. Porque se Pedro teria tentado voltar nadando, ele teria conseguido. Amém? Se ele teria chamado os discípulos de repente poderiam ter ajudado. Mas ele disse: salva-me. E quando ele foi salvo pelo Senhor, sabe o que aconteceu? Lembram que ele saiu do barco e ele experimentou o sobrenatural? Quem se lembra? Amém?
Ele estava experimentando o sobrenatural. Depois ele afundou. Mas quando ele decidiu dizer ao Senhor, salva-me, ele não voltou sendo arrastado na água. Na verdade, o Senhor puxou ele de novo. E eles voltaram caminhando por em cima das águas. E quando eles voltam por em cima das águas, é a prova de que, deixa eu te dizer uma coisa, querido, começa a acreditar no Senhor, no sobrenatural. Não importa se você está se afundando, se você aceitar a vontade dEle, Ele vai te voltar a fazer com que você volte a caminhar por em cima das águas. Eu quero finalizar com algo. Eu quero finalizar respeitoso com o horário. Há muito tempo uma mulher grávida de uma bebê não tinha uma barriga muito grande, tinha uma barriga muito pequena, pouco líquido amniótico. Essa mulher, um dia caminhando na rua, ela tropeçou e caiu do lado da barriga, atingindo o bebê, e o bebê dentro da barriga da mulher morreu. Tiveram que tirar o bebê de dentro daquela barriga. Mas quando tiraram, deixaram uma infecção no útero, que carcomeu parte do útero. Tiveram que tirar quase todo o útero dela. Todo o útero, vaciaram tudinho. Uma mulher que nunca mais poderia ter filhos, um dia recebe o convite. E esse convite que ela recebe é para uma campanha evangelística. E nessa campanha evangelística escuta a palavra de Deus e decide seguir Jesus. Começa a congregar numa igreja. E nessa igreja ele escuta uma pregação. E a pregação dizia: Ana fez um acordo com Deus, dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. No final do culto ela chega e vai lá falar com o pastor, dizendo: será que Deus pode fazer esse milagre na minha vida, pastor? Aquele pastor não sabia que essa mulher não tinha útero. Então disse para ela: sim, eu creio que Deus pode fazer esse milagre. Sabe o que aconteceu, querido? Ele falou para o pastor, dizendo: pastor, se o Senhor me der uma cópia da chave, eu quero vir antes de atender o meu esposo, por causa que o esposo dela não aceitava, não acreditava e não queria saber do evangelho. Então ele disse: antes de atender o meu esposo, eu quero vir orar e pedir para que Deus faça esse milagre na minha vida. Quem crê no sobrenatural aqui, diga amém. Ela começou a orar e começou a pedir e começou a rogar a Deus, dizendo: Senhor, me dá um filho. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Um dia chega lá no marido e diz assim: amor, eu estou me sentindo mal, estranha, enjoada. Vamos para o médico da família, o mesmo médico que cuidava já dela. Quando vai no médico, o médico disse: pode ser um problema de reposição hormonal. Vamos ver o que está acontecendo. Naquela época faziam ultrassonografia e começaram a ver o que tinha aqui dentro. O médico, ele olhou para a mulher, olhou para a tela e disse assim: eu não sei explicar, tenho mais de 20 anos de médico e eu não sei explicar o que eu estou vendo. Mas o que o senhor está vendo? Eu estou vendo aqui um útero novo. Vou falar novamente, querido. Eu estou vendo um útero novo. Do lado ele viu uma luz. E como o microfone era separado da câmera, botou o microfone. Quando botou o microfone, você escutou assim: tuc, 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 tuc. E você está grávida. Eu não sei explicar. E aí você disse para mim assim: pastor, mas essa é uma história. Não é só uma história, é o sobrenatural de Deus. Porque se passaram 39 anos, essa criança desse ventre é a que está pregando para você hoje. Você crê no sobrenatural? Você crê que Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida? Quem crê nisso, diga amém. Então eu te convido a você ficar de pé. Eu não sei se você está doente. Eu não sei se Deus, Ele tem uma promessa na tua vida. Se é isso, então vem aqui na frente. Quem crê que Deus pode curar aqui, diga amém. Então vem aqui na frente.
Quem crê que Deus pode abrir uma porta aqui? Uma porta que você está precisando? Vem aqui na frente. Quem crê que Deus pode responder a tua oração, o teu pedido? Vem aqui na frente rápido. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque eu oro que as coisas acontecem. É porque tem um monte de gente que experimentou o sobrenatural e parou de acreditar. E começou a submergir na fé. Porque o sobrenatural, queridos, não acontece porque a gente é algo especial de Deus. O sobrenatural acontece porque você tomou a decisão de que mesmo que o Senhor não fizer, você vai continuar acreditando nele. O sobrenatural acontece quando você não tenta voltar para aquelas pessoas que são negativas, dizendo não vai acontecer. O sobrenatural acontece quando você diz assim: Senhor, eu creio que tu vai fazer, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo glorificado. Se o Senhor fizer, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar alegre, eu sei que o Senhor vai responder minha oração. Mas se o Senhor não fizer, eu não arregaço o meu pé daqui, eu não tiro o meu pé daqui. Eu não vou tentar voltar para o barco do conformismo. Eu vou continuar aqui. E daqui ninguém me tira. Porque se é para partir desse mundo, eu quero partir contigo. Levanta sua mão, querido. Eu não sei se você está doente. Eu sou muito ousado. Eu quero que você comece a orar com desespero, com clamor, com urgência. Não é dizendo: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Não. Senhor, ajuda-me. Pedro se desesperou. Pedro se desesperou. Pedro sabia nadar, mas não nadou. Pedro podia voltar para o barco, não voltou. Pedro, ele poderia ter gritado por ajuda, mas não fez. Ele chamou ele. Ainda essa semana Deus vai responder orações aqui. Ainda essa semana Deus vai abrir portas que a gente não imaginava. Deus te trouxe nessa noite para te dar uma resposta dizendo assim: eu estou no controle da tua vida. No me da mais, me debe a cara, mandasu, me debe anterei, com mandasu. Minha torre maquia, suni me antere, suni me da coisa na bai, suni na ikei, torre manabashini baso. Deus permitiu situações da tua vida, porque Ele queria ver se você realmente, você ia aguentar, porque aquilo que eu vou te dar, tem que se trabalhar no teu caráter. A cura que eu vou te dar, você precisa me amar primeiro, não amar aquilo que eu posso fazer por ti. Deus está falando com pessoas nessa noite. Você precisa me amar para te dar a bênção que eu já tenho preparado para ti. Deus vai trazer uma resposta para a tua vida. Você não entende o que você está passando. E só Deus sabe o inferno que você vive por dentro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você estava se afundando. Só estende tua mão. Só estende tua mão para Ele. E Ele vai responder tua oração. E tão simples. Eu sei que foi difícil.
Às vezes a gente não consegue entender porquê, mas tem certeza que Ele está no controle. Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. Feche teus olhos, querido, deixa eu orar. Meu tempo já se foi. Eu quero que você fale com Deus. Eterno Jesus, Senhor, teu reino dura para todo sempre. Eu sinto tua presença nesse lugar, Senhor. Pessoas vão ser curadas, Senhor. Pessoas vão contar testemunhos, Senhor. Ainda essa semana algumas pessoas vão dizer assim: mas como é que o Senhor abriu essa porta? E eles vão entender que foi o Senhor que trouxe eles para essa noite, para essa palavra, para eles entenderem que o Senhor tinha um propósito. Não era que o Senhor tinha os abandonado, o Senhor não tinha deixado eles. Era simplesmente uma provação, porque o Senhor tinha que preparar o caráter, formar o caráter e fazer a eles entender que nós não vivemos das bênçãos, mas nós vivemos do Senhor. As bênçãos são secundárias, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Levanta a tua mão para receber. Portas abertas. Um tempo novo para a tua vida. Um tempo novo para o teu casamento. Começa a profetizar dentro de casa, dizendo: já há uma resposta na minha casa. Já há uma resposta na minha vida. Já há uma resposta no meu coração, já há uma resposta na minha cura. Começa a falar com Deus todos os dias da tua casa, mesmo você achando que está se afundando. Eu profetizo que vai ter um tempo novo para a tua vida. Deus vai abrir a porta que você não imaginava que Deus iria abrir, mas Deus vai abrir. Quem recebe nessa noite? Quem recebe nessa noite? Quem recebe nessa noite? Quem recebe nessa noite? Quem recebe nessa noite, levanta sua mão bem alto. Senhor, nessa noite, Pai, eu te agradeço. Os teus filhos nessa noite, Pai, receberam esta palavra. Que se torne real na vida deles, Senhor. Assim como o Senhor se tornou real na minha vida. Eu creio que o Senhor vai trazer uma resposta para a vida de cada um, Senhor. Nessa noite, Pai, eu não quis emocionar ninguém. Nessa noite eu não quis que ninguém pulasse. Nessa noite eu queria trazer uma resposta para a vida dos teus filhos, para que eles possam voltar para casa sabendo que o Senhor é a nossa resposta, que o Senhor é o que faz as coisas acontecerem, que não é a proporção do milagre, não é a porta aberta que o Senhor vai fazer com que o nosso coração se alegre, mas sim que o Senhor está com a gente e que sua mão foi estendida para nós, porque eu prefiro estar com o Senhor do que ter todas as coisas e não ter o Senhor. Pai, eu te agradeço nessa noite. Abençoa a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.